Mas o meu ponto é, se você pega o conflito com a Ucrânia, eu vi estimativas que colocam a morte de soldados russos entre 120 mil até 250 mil. É uma estimativa muito ampla, a gente não sabe realmente o Nossa, número. os números são bem maiores. Bem maiores que isso? 1 milhão. Um Se milhão fala de em 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados russos? É. Cara, 1 milhão de jovens, homens, num país que já tá com uma tendência demográfica horrível. É. Então, isso vai ter consequências para o futuro. Aí Vai. eu penso, bom, para valer a pena a consequência, você tem que ter um ganho. Eu fico pensando, qual o ganho de invadir os países bálticos, mesmo que ele pegue os 3? Então, a gente tem que olhar, o olhar geopolítico nos dá uma explicação. Você tem 2 tipos de potência, potências continentais e marítimas. A realidade da potência continental é, o que é poder para a potência continental? Terra. Para a potência marítima, imagina um Reino Unido, um Japão, você está ilhado, né? Até os Estados Unidos que o Trump fala, big and beautiful ocean, que separa a gente desses problemas. Você não tem vizinho. Se você é uma ilha ou se você está separado por água. Quando você está vivendo em terra, seu vizinho está do seu lado. E normalmente seu vizinho são seus inimigos históricos. E dali surge uma tendência a você ter governos autoritários, ditatoriais, expansionistas. Olha a Alemanha, né? Uma potência continental. A Alemanha é tida como uma potência continental, de terra. As expansões foram por terra. E a Rússia é uma potência continental. Potências continentais vão abocanhar territórios, precisam expandir território. Ainda mais para ele que tem uma nostalgia de dizer que a maior tragédia geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética. E o auge da União Soviética foi onde os russos chegaram mais longe em conquista de território. E do ponto de vista geopolítico, você vai dizer, quando você tem essa terra, você tem os buffers, você tem proteção. E não é só a proteção territorial, o cara vai usar como uma base para me invadir com soldados. No caso do Putin, se a Ucrânia virar ocidental, né, ou parte da União Europeia, da OTAN, esquece a OTAN, para não usar o argumento militar. Se ela virar parte da União Europeia, ela será próspera e desenvolvida e livre. O que tipo de impacto e influência isso vai ter para as pessoas que estão vivendo na Rússia, numa condição muito pior, olhando para aquilo ali? Então essas ditaduras não querem esses países do seu lado. Países que são abertos, que estão economicamente prósperos, que são democráticos. Porque isso influencia e afeta o domínio do ditador que está no poder. Aí tem a questão de segurança física, né? Da terra, de você precisar do buffer, do espaço, do seu inimigo não estar dentro do seu território, tudo isso. Então ele precisa de terra. E assim, é estranho as pessoas acharem que terra não é relevante. Os palestinos e os israelenses estão brigando por terra. Azerbaijão e Armênia brigam por terra. Ruanda com o Congo é briga por terra. A Venezuela com a Guiana é briga por terra. Para onde a gente olhar, o ser humano vive na terra. A gente vive em terra, você precisa de terra, você quer propriedade privada, você quer comprar imóveis, você quer comprar um imóvel de leilão, a gente quer terra. Tipo assim, a gente não existe no abstrato, entendeu? Aliás, propriedade privada é uma das bases dos princípios que geram ordem no mundo. Propriedade privada, respeito ao contrato e garantia de segurança à sua vida. Esses são os 3 princípios que trouxeram ordem para as sociedades. Então você imagina isso na esfera internacional. Terra é muito importante. Não, eu concordo com isso, né? Mas quando você pensa nos palestinos, é que eles não têm terra. Isso. Quando Eles você têm, pensa eles não têm a soberania total sobre a terra que eles estão. Exato, perfeito, né? Se você pensa na questão de Essequibo, da Guiana com a Venezuela, é terra, mas porque essa terra dá acesso a uma reserva de petróleo muito valiosa. Tem algum valor. E aí, quando você pensa na Rússia, eles têm um baita território. Territorialmente, são o maior país do mundo. Mas eles não têm saída para o mar, como você mencionou. Sim, eles têm pouca saída para o mar. Ele tem pouca saída para o mar. E aí eu tenho um questionamento sobre isso, né? Tem aquele livro Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall, que é bem interessante. E aí quando ele vai falar sobre a questão dos russos, ele mostra que, se o Putin, ele pega um mapa sem as linhas que a gente
dividiu dos estados, ele tá vendo o mesmo mapa que o Ivan o Terrível via e com as mesmas preocupações, que é essa questão de que você não tem portos de água quente, porque tudo ao norte é congelado, lá em Vladivostok até tem porto, mas não tem indústria. Não, mas passa boa parte do ano congelado. Só 3, 4 meses que não tá congelado. E mesmo assim também é muito distante, não tem a parte industrial lá próxima. Aí você tem a saída do Mar Negro, e ele fala, ó, como essa saída é muito importante, é uma demanda geopolítica, não interessa quem tá no poder, se é o Putin ou outro cara, ele vai brigar por isso. Você acha que a questão desses estados bálticos é a mesma coisa? Qualquer outro governante russo teria também essa pretensão de dominá-los? Teria. A geopolítica diz que não é o líder que dita como o país vai se comportar, mas é a geografia. Claro, tem uma discussão aqui, pô, geografia é tão determinante, né? Um determinismo geográfico. É que geopolítica não é só geografia, é geografia mais política. Política envolve coisas humanas, uma delas é tecnologia. Tecnologia altera a geografia. Então, hoje nós temos uma grande disputa no mundo por cabos de fibra ótica submersos, submarinos, por onde todos os dados do mundo passam. Então você tem operações dos Estados Unidos, da China e da Rússia tentando sabotar esses cabos, tentando dominar esse mercado de cabos. Você precisa do lugar específico onde você vai botar o cabo. Então, assim, a gente vai mudando a tecnologia, e por isso que eu estou falando desse exemplo, mas a gente ainda precisa do espaço geográfico. Até mesmo a discussão que a gente já fez aqui sobre o espaço, sobre astropolítica. Sim. Também é no espaço, é um lugar, é um território fora da Terra, numa órbita da Terra. Mas é um lugar físico. O digital, que a gente acha que ele é virtual e não existe no físico, ele existe no físico. Porque você precisa da infraestrutura para fazer ele acontecer. Essa infraestrutura são cabos de fibra ótica jogados no fundo do oceano, passando por uma rota específica, que se eu não ficar lá com a minha patrulha, com o meu barquinho, policiando ele, vai vir o barquinho russo e vai sabotar esse cabo. Então, a gente não consegue fugir da força da geografia, porque nós não existimos no vácuo. O ser humano não existe, sociedades não existem. Então, ele precisa do acesso ao mar, ele precisa do buffer, e tem uma questão cultural que a geografia mexe com a gente, isso é muito interessante. Se você perguntar para um francês, a França é parte do quê? Aí o francês, a França é parte da Europa. E você pergunta para o russo, a Rússia é parte do quê? Cara, a Rússia não é parte. A Rússia é o todo. A pergunta é o inverso. Dentro da dimensão proporcional territorial da existência do russo, a pergunta vai ser, o que é parte da Rússia? A Rússia não é a Europa, a Rússia não é a Ásia, a Rússia é a Rússia. Percebe? Então, o território, a geografia te dá a dimensão e a percepção de quem você é. Eu sou parte de algo ou eu sou o todo e o resto é parte meu? E na Rússia a gente consegue ver isso muito claramente se a gente comparar com outros países da Europa. E isso cria uma cultura, cria uma mentalidade no líder, na população, no povo, na história, na psique daquele grupo. E a mesma coisa, sei lá, na discussão dos judeus com a Terra Prometida. É a mesma coisa com qualquer povo. Brasil, o que é ser brasileiro? Esse território. Sim. Com essas características, com a praia, com a Amazônia, com o ser tropical. Tem coisas que nos definem, por mais que a gente não tenha essa identidade tão bem desenhada, a gente tem essas conexões. E essas conexões são com a Terra.